palavra do Senhor no livro de Daniel diz o seguinte. Nós vamos até reler alguns dos versículos que nós já lemos antes e vamos ler os que não lemos, né? No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, que significa Nebo proteja as minhas fronteiras, né? Nebo segura a minha onda. É isso que, na linguagem de hoje, viu, Isaac? Seria assim: Nebo segura a minha onda. Rei da Babilônia a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos. Ele não conquistou porque ele era muito poderoso, um bom estrategista, etc. Ele era poderoso, tinha um bom exército, era um bom estratega, né? Um bom estrategista, mas ele só conquistou Jerusalém porque o Senhor permitiu. Porque o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a Babilônia, que é a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, Marduk, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Isso nós vimos na semana passada. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos. Era um treinamento, ao fim do qual, assistiriam diante do rei. Essa expressão no hebraico, e assistiriam na presença do rei, ela literalmente significa estar de pé diante da face. Estar de pé diante da face, ou seja, Nabucodonosor, ele tinha o hábito, ele tinha essa estratégia de trazer os melhores jovens dos países que ele conquistava, a nata, né, a elite, o melhor do melhor, como disse lá na semana passada, o supra-sumo, o que tinha de melhor, os mais bem aparentados, os mais bem qualificados, os que tiravam as melhores notas no Enem, né? Os mais capazes, eles os treinavam, e treinava não para que eles fossem servos domésticos qualquer, eles eram treinados para serem administradores governamentais, eles eram treinados para serem pessoas imbuídos de alta envergadura administrativa. Eles eram treinados, eles eram qualificados, eles ficavam 3 anos sendo... Era uma verdadeira universidade, 3 anos, era um curso. Daniel tinha, segundo as tradições e os cálculos, algo em torno de 15, 16 anos. Adolescente. É tipo quem está terminando o ensino médio. E nas suas beiradas dos 19, 20 anos, quando eles estavam entrando na fase adulta, que a fase adulta, na antiguidade, pela maioria dos povos, era considerada a partir dos 20 anos, quando eles já estavam se tornando adultos, eles eram adultos responsáveis, adultos treinados, adultos qualificados. Nós vimos aqui no versículo 4 que lhes seria ensinado a cultura e a língua dos caldeus. Eles iriam aprender babilônico. Eles iriam aprender a cortar o junco, viu, Marcelo? Cortava-se o junco era tipo uma taioba, né, numa linguagem que o pessoal de Montes Claros entende. Era uma taioba. Eles cortavam a folha de taioba, conhece a taioba? O Carlos Augusto deve comer muita taioba, que ele come muito de tudo. Pegava a taioba, cortava
o caniço, né? Cortava o caule. Aí quando você corta o caule, você olha na ponta assim, forma-se, tem ali uma forma geométrica. No caso, era uma forma geométrica em forma de um tripézinho, assim, de um pezinho de galinha. Aí esse junquinho, essa taioba cortada, era usada como a caneta do Babilônio. Eles pegavam tabuinhas de argila mole e iam fazendo os pictogramas. Era a escrita cuneiforme, né? Uma taiobadinha, letra A. Uma taiobadinha em cima da outra, letra B. 3 taiobadinhas juntas, né? Exprimia o caule assim na tabuinha, letra C. E é escrita cuneiforme, é só os irmãos se informarem. Isso é muito, é escrita pictográfica, né? É muito conhecido. E eles eram treinados nisso. E a cultura babilônica, nós vimos, era uma cultura vastíssima. Era uma cultura riquíssima. Tudo que nós temos hoje em termos de matemática, astronomia, técnicas agrícolas, meteorologia, linguística, blá 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 blá, tudo. A advogada, inclusive, ela foi treinada recentemente na lei dos caldeus, que por sua vez passou para os medo-persas, que por sua vez passou para os greco-macedônios, que por sua vez passou para os romanos, que chegou até nós. Então nós somos frutos dessa cultura, indiretamente. E era uma cultura gigantesca. O que nós temos hoje é o restinho que sobrou no fundo da panela, né? É como chegar na casa do casal depois que já almoçou, tem só aquele restinho ali na panela, sobrou pouca coisa, né, irmã? Ou não sobrou, né? Porque houveram muitas guerras, destruía-se muito, então o que foi sobrando é o que nós herdamos. E a nossa cultura e a nossa tecnologia é bastante avançada. Então imagina a daquela época. E essa nata, esse supra-sumo, esses rapazes que eram os melhores dos melhores, eles eram treinados, passavam por muitas peneiras, né? Eles eram bem peneirados, bem selecionados, tinha que ter sem defeito físico, de boa aparência, instruído em toda sabedoria, dulce em ciência, versados do conhecimento, e tinham que ter a capacidade, a competência de poder aprender. Uma vez treinados, nós vimos que eles eram babilonizados. É o verso 6. Entre eles se achavam dos filhos de Judá a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos, o Aspenaz, lhe expôs outros nomes, a saber, a Daniel ele deu o nome de Beltesazar, a Ananias ele deu o nome de Sadraque, a Misael ele deu o nome de Mesaque e a Azarias o nome de Abednego. Ou seja, eles eram babilonizados. O que o rei queria, mas que na realidade era Satanás fazendo através do rei, ele estava desligando esses jovens das suas origens. Ele estava fazendo uma lavagem cerebral. Ele estava fazendo com que eles esquecessem os seus hábitos, as suas culturas, a sua língua, e aprendessem outros hábitos, outra cultura, outra língua. Isso tinha vários porquês, né? Nas culturas antigas, e Deus mesmo fazia isso, ele mudou o nome de Abrão para Abraão, de Jacó para Israel, de Saulo para Paulo, o próprio faraó egípcio mudou o nome de José para Zefanate Paneia. Lembra? Quem já leu o Gênesis sabe que significa o Salvador do mundo, né? E os nomes, esse hábito de se trocar nomes, se fazia isso na cultura antiga, por vários motivos. Algumas vezes era para que se homenageasse uma divindade vencedora, que é o caso aqui, porque o Deus de Nabucodonosor mostrou ser mais poderoso do que o Deus de Israel, porque Nabucodonosor venceu Israel. E se Nabucodonosor venceu Israel, é porque o Deus de Israel não teve competência suficiente para livrar Israel das mãos de Nabucodonosor e do seu Deus. E se Nabucodonosor venceu Israel, é porque o Deus de Nabucodonosor era mais forte do que o Deus de Israel. E sendo o Deus de Israel o único e verdadeiro Deus fraco,
e não suportando a grandeza de Nebo e Marduk, então o Deus de Israel foi humilhado. E para homenagear esse grande e poderoso Deus vencedor, esse demônio chamado Nebo, que venceu o próprio Deus verdadeiro, mudava-se os nomes. Nós vimos isso na semana passada. O nome de Daniel, que homenageava o nome de Deus, passou a homenagear o Deus, só terminar essa sequência, passou a homenagear o Deus de Nabucodonosor, que é Bel. Beltesazar, Bel protege o rei. O Sadraque Acu é que manda. O Mesaque quem é como Acu, e Abednego é servo de Nebo. Então, mudava-se os nomes para se homenagear os deuses vencedores, nos casos, os deuses falsos. Era uma circunstância provisória. Ou para homenagear algum acontecimento, ou também é o caso aqui, para se determinar uma nova postura de vida, uma nova atitude. E também para dar um sabor mais babilônico ao palácio real, já que eles iriam assistir diante da face do rei, eles iam estar de pé diante do rosto do rei. O rei não ia querer ficar pronunciando nomes hebraicos, ele queria falar em babilônico, que era a língua dele, então isso dava um sabor mais babilônico ao palácio. É interessante essa coisa do Nabucodonosor, o rei de Babilônia. Ele praticava, na realidade, um vampirismo. Também. Ele pegava a massa dos povos, separava, automaticamente o conhecimento desses povos era totalmente absorvido. Sugado. Totalmente. Drenado. Peneirado, em pano, exprimido. E é muito interessante que você falou a respeito. Ele era inteligente. Esse cara era o cara. Tanto é que ele é a cabeça de ouro, Nós vamos ver isso no Daniel. É evidente que a gente sabe que Satanás... Eu achei interessante a sua colocação, porque a gente, no decorrer da história, desse explanar, desses acontecimentos específicos que você está colocando, a gente não percebe muito assim a presença de Satanás. A gente acha até que é uma coisa natural. Quer dizer, ele é um cara inteligente, ele pega, eu sou um cara assim, a minha nação, como você bem disse, era uma nação poderosa e hoje nós herdamos, de certa forma, alguma coisinha, a raspa do tacho. Mas o processo é muito interessante. Ele realmente praticava o vampirismo, ele absorvia tudo e colocava como se fosse dele. Como hoje tem nações como, por exemplo, a China, ou Japão, acho que a China. Elas falam que elas foram, por exemplo, a China fala que foi o pai daquela tecnologia ou daquela invenção. Era o que a Babilônia fazia. Então, absorvendo o conhecimento, fazendo com que a pessoa se tornasse um cidadão babilônico, naturalizava na marra, naturalizava na marra e dava sequência ao plano que ele achava que era o correto. Ele até achava que talvez era um bom rei. Talvez não é nem uma questão de correto, certo, era o mais otimizado, Era o que trazia melhores resultados. E então eles deveriam ser afastados da sua antiga religião e cultura e totalmente transformados até na identidade em babilônicos. Tanto é que se mudavam os nomes. Mas, apesar de todos esses esforços, toda essa infraestrutura montada, essa estrutura vampirante, como disse o irmão, vampirosante, que ele montou, drenante, com Daniel e seus amigos ele vai falhar. Porque na realidade é o plano de Deus que está sendo executado dentro do plano de Satanás. Dentro do plano de Nabucodonosor. Nabucodonosor e Satanás acham que é o plano dele que está sendo executado, mas é Deus que está colocando um vírus, viu? Deus está colocando um trojan dentro do aplicativo satânico. Satanás está instalando o joguinho no computadorzinho dele, mas o vírus de Deus está indo ali, o trojanzinho Daniel. Porque essas circunstâncias todas que Satanás está se esforçando ao máximo, ao limite, para vampirar, para drenar, para fazer as coisas do jeito dele, para dominar, para matar, para roubar e destruir, no final das contas ele está fazendo o que Deus quer que ele faça. Porque com isso ele está levando 4 ótimos crentes
4 crentes de alta envergadura, de muita fidelidade, de muita qualidade espiritual, e sem querer ele está colocando o Trojan lá dentro do computador do Nabucodonosor, que está indo 4 crentes que não abrem mão da sua fé, que confiam em Deus até o limite, e eles vão ficar no lugar de honra lá dentro do palácio, na cara do rei, e Deus vai gerar circunstâncias em que esses, que na realidade eram escravos, servos e empregados, vão se tornar os maiorais e os que mandam lá dentro do palácio de Satanás. Essa que é a história de Daniel. Porque a gente lê a partir do verso 8. Ó. Nós estamos lendo o texto aos pouquinhos. Né? Resolveu, ou seja, apesar de todos os esforços de Nabucodonosor para conseguir a completa identificação, a completa babilonização daqueles que ele sujeita, inclusive Daniel e seus amigos, Daniel e seus amigos vão mostrar firmeza de caráter, firmeza nos seus princípios. Tudo indica que as mães, os pais de Daniel, de Sadraque, de Mesaque e Abdenego, eram pessoas que praticavam aquele nosso Deuteronômio 6 famoso, que nós tão bem aprendemos com o Valdemar e o Lucas. Ensinava a criança no caminho, na porta de casa, levava para a escola, na hora de dar banho, na hora de dar comida, e inculcava a palavra de Deus na cabeça dos seus filhos. E Daniel, desde pequenininho, provavelmente teve essa palavra inculcada nele e nos seus amigos, cada pai respectivamente, e o que a palavra fala, que ensina a criança o caminho que deve andar, ainda quando for velho não se desvia dele, e mesmo porque a palavra de Deus não volta vazia. Então, apesar de todo esse esforço nabucodonosônico, satânico, para fazer com que eles se tornassem babiloninhos, eles não deixaram de ser israelitas, fiéis e crentes. Olha o verso 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Firmemente. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus natanzou a Daniel misericórdia e compreensão. Concedeu, quer dizer, é que o verbo no hebraico é natan. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se eu não fizer isso, ó, quem tem o pescoço cortado sou eu. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então Daniel disse ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel. Ou seja, ele tentou com o chefe dele, o chefe dos eunucos, nós penamos, quebra meu galho aí, eu não posso comer dessas comidas, eu sou judeu, a minha comida tem que ser kosher. Né? Eu não posso comer qualquer comida. O judeu, ele por ele estar esparramado no planeta inteirinho, dando cumprimento a um juízo lá do Monte Ebal e o Monte Gerizim, eu vou esparramar vocês pelo planeta inteiro. Isso começou lá no ano 722 a.C., depois passou pelo ano 605, 597, 586 e anos 70 da nossa era. Ele foi esparramado pelo planeta e ele tem uma dieta. O judeu, de acordo com Levítico 3, 17, 6, 26, 17, 10 a 14, 19, 26, ele tem uma dieta. O livro de Levítico prescreve uma dieta. Tem o que ele pode comer, tem o que ele não pode comer. Os irmãos já devem ter lido a respeito. O bicho que rumina, mas tem a unha fendida, ou que tem a unha fendida, mas não rumina, e blá blá blá. Carne de porco não pode, a carne da siriema não pode, a carne do bode pode, a carne da cabra pode, mas se a cabra tiver parida não pode, blá blá blá. E tem um monte de coisinhas, de leis, de princípios nutricionais, culinários que tem que ser obedecido. Tanto é que o judeu religioso praticante, ele compra a carne dele no açougue que israelita prepara a carne. Tem disso. É a comida kosher, é a comida consagrada, é a separada. E o judeu esparramado pelo planeta inteiro, ele sempre teve essa dificuldade. Que ele chega na Bahia, ele vai comer bode afogado no sangue com acarajé.
Ele chega no Rio Grande do Sul, é o capeta salgado, e por aí vai. Então, cada lugar tem a sua culinária. E o judeu não pode sair comendo qualquer coisa. Ele tem a prescrição, ele tem os cerimoniais que ele tem que seguir. Então, ele passa por dificuldades em função disso. Que é o caso aqui de Daniel. Está sendo oferecido para ele a comida que o rei come, a bebida que o rei come, e a comida que o rei come vai lá, mata um animal que o judeu não pode comer e faz uma macumba lá em cima, consagra pro Neba e, meu Deus poderoso, meu São Tanás que me deu a vitória, eu te consagro essa comida aqui. Depois leva Daniel, que a sua comida satanizada chegou. O judeu não pode comer isso. Vendo aquele carne de porco com um monte de bacon consagrado a Satanás. O judeu olha para aquilo, eu não posso comer isso não, gente. Eu sou judeu. Eu não posso comer carne de porco, quanto mais consagrada a ídolos. Né? Porque eles, assim como nós, eles tinham essa noção que está lá em 1 Coríntios 10, 20. Que a carne consagrada a um ídolo, na realidade, está consagrada a um demônio. E o judeu não podia participar disso. Ele ia estar quebrando os princípios espirituais dele, ele ia estar indo contra a própria consciência. Então Daniel se propôs firmemente não se contaminar. Então ele foi até o chefe dos eunucos e falou: tem jeito de você quebrar meu galho aí e me servir aí uma saladinha de cenoura com chuchu? Porque os legumes não eram consagrados às divindades, as carnes eram. Cada princípio da vida está no sangue, blá blá blá, e já entra em muitos pormenores. Os animais eram consagrados, os vegetais não. Então tem jeito de, ao invés de comer essas carnes, essas coisas doidas que vocês comem, eu comer uma saladinha de chuchu no vapor, né? O rapaz falou: mas eu não posso ficar dando essas comidas para vocês, porque vocês não vão engordar, vocês não vão ficar bonitos. Vocês vão começar a ficar magrinhos, vai virar essas Gisele Bündchen aí, né, que não come nada. Vão ficar esses caras magros. Não pode. O rei determinou que tem que ser essa dieta aqui, ó, a comida que ele come e o vinho que ele bebe. O Daniel não se deu por vencido e foi até o cozinheiro. E nós vamos ver que o princípio, a firmeza de caráter dele era tanta, que ele não pediu assim: me ajuda aí. A palavra no hebraico, pediu, Ibakesh. Ibakesh, isso tem um Y, um monte de letra Q, um monte de S, um monte de H aqui. É uma forma intensiva, ativa, que é o piel, que se usa para indicar uma ação feita com força, feita com incisividade, feita com muita energia e intensidade. É assim: Deus! Em nome de Jesus, não mata meu filho, não! É o caso do 2 Samuel 2,17 e 2,16. Deus falou para Davi: você cobiçou a mulher do próximo. Você matou o seu melhor amigo general para ficar com a mulher dele. Você engravidou essa mulher, não engravidou? Esse filho vai morrer. Não, Deus, pelo amor de ti, pelo amor de Deus, não mata meu filho, não. É essa intensidade. Imagina, Deus chega um recado para ele: eu vou matar o Isaac, Joel e o Natan. Você fala assim: Deus, me ajuda aí, não mata meus filhos, não. Você vai arrastar em cima do milho, você vai sangrar. Eu não mato, vai clamar com toda a força, não vai? Você vai só falar assim: não, mata não, Deus. Se mata, matou. Não, você vai... É isso que é o verbo pedir no hebraico, o ibakesh. É com toda a intensidade, com toda a ação. Me ajuda isso? Não posso comer sem de jeito nenhum, senhor não quebra meu galho, eu não vou comer não. Mãe, por favor, mãe, por favor, como é que chama? Aspenar, por favor, me ajuda eu, Aspenar. Não me ajuda isso, não deixa eu comer esse negócio, não. Ele ficou insistindo, é uma coisa... Eu já devia estar com fome, né? Ou seja, era um pedido com intensidade. Era algo assim, igual o Davi pedindo para o filho não morrer em 2 Samuel 2,17 e 2,16. 12,16. Ou seja, ele tinha realmente o propósito de não querer comer aquela comida. Eu vou contrariar a lei do meu Deus. Não pode de jeito nenhum. Que crente hoje em dia que tem essa firmeza de caráter? Eu vou tentar cumprir esse versículo, se eu não der, eu perco assim mesmo. Fazer o quê, né? Eu fiz o máximo que eu podia. E
não tendo sucesso com as penas, ele foi no cozinheiro. Ele falou, não, eu não vou me dar por vencido, não. Verso 11. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o Aspenaz, chefe dos eunucos, havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Experimenta, peço-te, os teus servos, 10 dias. 10 dias normalmente é o limite na Bíblia, né? Você vem contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cadê o 11º dedo? Não tem. Na Bíblia 10 é o limite. É até onde você pode ir no máximo. Porque ninguém tem 11 dedos. E é assim que o pessoal da antiguidade raciocinava. Daí o simbolismo 10. Experimenta, peço-te os teus servos 10 dias. E que nos deem legumes a comer e água a beber. Se as finas iguarias e vinhas, que é legume e água. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Aí você compara o nosso rosto. E segundo vires, age com os teus servos. Aí o cozinheiro falou, procede, vou te ajudar, vamos fazer esse teste. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. Aí entra a providência divina, né? Aí Deus age. Aí Deus foi lá e mexeu nas mitocôndrias, nos complexos de Golgi, nas vitaminas, no sistema imunológico do Daniel, e fez com que eles ficassem bonitão, sarado, luzidios. Né? É bonito essa palavra. Luzidios, né? Todo brilhante, saudável, sarado, bonitão, mais do que os outros, e comendo legume. Eu até estive lendo, nutricionalmente falando, isso era muito pouco provável de acontecer em tão pouco tempo. Isso foi uma intervenção divina, isso foi um milagre. Porque esse tipo de dieta vegetariana, e tudo que é fitoterápico, tem resultado, mas é um resultado demorado. É longo, é acumulado. Por exemplo, se você vai na droga fabricada pelos laboratórios, você toma, pum! No instantinho acontece o resultado, porque ele vem e força o seu sistema todinho. Ele te arrebenta, mas tira a sua dor de cabeça. Ele destrói seu fígado e seu rim, mas tira a sua dor de cabeça. Né? Você fica sem dor de cabeça por meia hora, mas fica com problema de rim e fígado o resto da vida, mas tudo bem. Eu quero ficar livre da dor. Já o processo fitoterápico, você fica tomando chazinho, tem que lembrar, tomar de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, setembro, outubro, novembro, dezembro, 2012, 13, 14. Aí começa, depois de 29 anos, começou a fazer efeito. É lógico que eu estou sendo hiperbólico, né? Mas, ou seja, é um processo mais lento, mais gradual. Então Daniel aqui está dando um passo de fé. É lógico que em 10 dias não iam surgir efeito. Mas no caso dele surgiu. Falou, Deus, eu estou buscando cumprir a tua palavra. Agora é contigo, aí me ajuda aí, né? E no fim dos 10 dias, verso 15, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Verso 16. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ele falou, então, o objetivo da dieta é o resultado. Se eu alcancei o resultado com outra dieta, prossiga-se na outra dieta, porque o que importa é o resultado. O rei tem que bater o olho em vocês e achar vocês bonitos. Vocês estão lindos, então não tem problema. Ora, a estes 4 jovens, agora vem primeiro a aprovação, depois a aprovação, né? Aí Deus vem e honra a fé deles e traz um plus ainda para eles, né? Verso 17. A estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Ou seja, ainda houve uma qualificação sináptica, né? Cerebral. Um plus, pode... É bom que eu vou me achar que não vou usar o palavra. É até interessante isso, que aqui está aqui, né? As finas iguarias do rei ficaram mais robustos. Pode ser, aqui não está falando abertamente sobre isso, mas pode ser que eles tenham passado por um teste físico junto com os outros, porque nada é tão fácil assim. Certamente que apareceu um do lado do outro, que também tinha toda a característica que o rei queria, e isso foi provado, talvez, pelo chefe da cozinha,
não só deu-se o alimento, mas também houve esse teste por causa da robustez, dessa colocação de robustez. Eles eram mais robustos. Que é forte no hebraico também. Sim. E alguns comentários, eu nem ia levantar essa lebre, né, mas já que você falou, pela forma como os verbos estão colocados aqui no hebraico, e isso não foi uma vez só não. Periodicamente, a posteriori, haviam conferências. Igual a bruxa lá da história da João e Maria, que ela ia lá pegar o dedinho deles, né? E eles punham o gravetinho. Ela já deve ter contado essa historinha para os menininhos nos berçários, né? Todo mundo conhece a história do Joãozinho e a Maria, ficaram presos na casinha de chocolate lá. A Elaine ia adorar, né? Ficar preso na casa. A Elaine e o casal Augusto lá. Hein? É só que eles davam um gravetinho, né? Para a bruxa achar que eles estavam. É um pezinho de galinha? Na minha época era um gravetinho. Onde eles acharam o pezinho de galinha? Ah, dava muito medo. É engraçado na minha memória que eu escutei essa historinha esses dias mesmo, agora em 1964. Que a tia contou para mim. Eu lembrava que era um gravetinho. Mas tudo bem. Era um ossinho de galinha. Mas qual dos ossinhos? Aquele ganhador ou pezinho? Dava o pezinho. Mas ele só tem 3 dedos, já tá faltando 2. Ah, a Vera era doida. Era a Vera de 71. Mas Mas de qualquer maneira, havia-se uma revisão periódica da robustância deles, da robustez. Vamos ver se vocês ainda continuam bonitinho. E verificava se eles ainda continuavam robustos. Aí se permitia que a dieta que eles tinham pedido continuasse. Mas o interessante é que houve também intervenção da parte de Deus com relação às emoções daqueles que estavam ouvindo como é que chama? Ouvindo o apelo de Daniel. Deus está intervindo de todas as formas aqui. Porque a palavra que é traduzida por boa vontade, né? Cozinheiros, legumes, comer frutas. Ele atendeu e os experimentou por 10 dias. Essa palavra que atendeu, que tem a ver com a boa vontade, significa que é rahamim, é um plural intensivo que significa um entranhável e profundo amor fraternal, uma simpatia intensa e especial. Na linguagem de hoje é tipo, Deus colocou um sentimento de, não, velho, eu fui muito com a sua chapa no coração do cozinheiro. Deus mudou o coração do cozinheiro. Ele deu um entranhável e profundo amor fraternal no coração do cozinheiro para com a pessoa de Daniel. Deus mexeu no coração até do cozinheiro, deu uma simpatia intensa e especial, é isso que quer dizer no hebraico. Ele bateu no Daniel e falou, não, mas eu gostei tanto de você, velho, eu gostei muito de você. Eu vou quebrar seus... Vou arriscar minha cabeça, vou arriscar o rei, cortar o meu pescoço, mas eu vou fazer essa experiência com você. Então nós estamos vendo aqui que Deus está intervindo de todas as formas. Na realidade é o plano de Deus que está se cumprindo. Igual muitas vezes a gente não vê os detalhes acontecendo, mas a gente vai andando igual uns tontos, né? Derrubando tudo, brum, 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 na nossa vida. E a gente não tem a percepção espiritual de ver que Deus está cuidando do mundo. A gente está tão preocupado em saber se Deus vai me dar uma cacetada, porque a gente tem essa paranoia religiosa que o planeta tem de que Deus é um policial onipresente que quer me punir o tempo inteiro. E mal sabemos nós que Ele nunca, jamais, de modo algum, vai nos odiar, porque Ele nos ama profundamente na pessoa do amado, que é Jesus Cristo, por causa da simpatia, né? da associação, da substituição de Cristo. E Deus está o tempo inteiro totalmente a nosso favor, fazendo de tudo para nos beneficiar, movendo detalhes e a gente preocupado. Ah, Deus viu que eu chupei um pirulito de cereja, ele deve estar mal comigo, ele deve estar de mal de mim. Nunca.
Isso nunca acontece. E Deus, da mesma forma como aconteceu com Daniel, Ele está movendo tudo quanto é tipo de circunstância. O coração das pessoas, as circunstâncias históricas globais. Nabucodonosor ir lá em Jerusalém, sitiar, levar cativo milhares e milhares de pessoas, levá-los para dentro da sua própria corte, dar um treinamento VIP para eles. E tudo dentro do plano de Deus. Porque Deus tem o propósito mais na frente de revelar o seu plano. Não só tudo que ele vai fazer até o fim da história humana, lá no final do milênio. Tanto o que Deus pretende fazer com a sua nação, que é Israel, como o que ele pretende fazer com todas as nações do planeta. Toda a história do mundo, tudo que vai acontecer, que já aconteceu nos anos 600 a.C., que foi o Império Babilônico, depois nos anos dos Império Medo-Persa, nos anos dos poderios dos gregos, lá nos anos 300 de Cristo, o Império Romano do ano 40 a.C. até o ano 600 depois de Cristo. É o estudo que nós estamos estudando na casa do pastor, que quarta-feira que vem eu suponho que vai ser aqui, que é o futuro da Confederação Europeia, os Estados Unidos da Europa, liderados pelo Anticristo, que dá o final da estátua de Daniel do capítulo 2, que nós vamos estudar a partir do domingo que vem, e que vai bater a pedra, que vai ser implantado o reino messiânico, que vai dar cumprimento a todas as promessas que vêm sendo feitas há 3.457 anos a Israel. Tudo isso Deus tem um propósito de revelar para um rei e trazer o significado através de Daniel. Mas para isso, ele tem que tomar cuidado com o que ele põe no prato. Nabucodonosor tem que sair da capital dele, vencer os egípcios lá em Carquemes, para depois correr atrás do faraó Neco, encurralá-lo no Egito e sitiar Jerusalém e levar Joaquim escravo e deixar o tio deles, Edequias. Jerusalém tem que ser destruída, o treinamento tem que ser dado, o chefe dos cozinheiros tem que ter boa vontade de permitir que eles não comam o que não pode comer, mas seja o tamanho da cenoura, o tamanho que a cenoura vai alcançar para ser cozida para pôr no prato do Daniel, até o tanto de alfafa que o general do Nabucodonosor vai comer para ter energia para ir lá até Jerusalém, cavalgar e sitiar, até quantas gramas e quilos de ouro vão ser levadas, até quantas balas vão ser disparadas ao longo de 25 séculos de guerra, tudo está dentro do controle de Deus. Quantos fios de cabelo está caindo da cabeça, Deus está contando e permitindo. Tudo dentro do controle. Quantas nanovats estão sendo produzidos pelo mitocôndria da célula do tecido epitelial do Isaac? Está tudo dentro do controle de Deus. Deus controlando absolutamente tudo. Você vai perguntar quantos nanovats são, não? Não. É só uma colocação que passou pela minha cabeça, porque eu ando observando o que anda acontecendo, mesmo no corpo local, nas atividades, por exemplo, igual a gente fez a mímica lá na sexta-feira à noite. Aquela dos demônios? É. Aquela foi legal. Nossa e também dos nossos irmãos lá da Igreja Batista. Eu fico, às vezes, isso é uma coisa que às vezes eu penso, é a sutileza que Satanás tem de usar suas técnicas. Pelo que me parece, na antiguidade, o povo, pelo relato da Bíblia, Satanás ele se apresentou até, no caso, Jesus Cristo. Ele apresentou-se assim, frente a Jesus Cristo e tentou Jesus Cristo. Lá no deserto nós estudamos. Você já deve ter visto pela fita, né? Muito bom. Leia, ouça, muito bom. Procure com ele, com o cabra. Mas então até aquele momento Satanás agiu diretamente, e talvez essa percepção de Satanás mais claramente. Me parece, com o passar dos anos e até o momento hoje, 2012, que Satanás mudou muito a sua técnica de atuação. Ele continua atuando, mas como se ele não fosse o culpado. É interessante isso. Ele está sempre atrás dos bastidores, né? De cada vez mais atrás dos bastidores. É como ele falou, mas vem cá, você está pecando porque a sua natureza te faz pecar. Não sou eu.
interessante isso, né? Ele mudou a técnica. E isso me persegue, às vezes, o pensamento, porque isso, eu às vezes fico meditando nessas coisas, evidentemente que não exaltando a Satanás, mas por causa das circunstâncias. Hoje a gente vive num mundo onde as coisas acontecem e a gente sabe que é Satanás, mas Satanás está colocado numa posição muito superficial. Você está entendendo? As coisas... Essa é a diferença entre o plano de Deus e o plano de Satanás. O plano de Deus é eterno e pré-estabelecido. Ele já pré-estabelece tudo que vai acontecer ao longo de toda a história da humanidade e para cada indivíduo em seus detalhes. Ele detalha um plano pré-eterno e imutável. Já o plano, nós até vimos isso, lembra? Ele tem um plano que se desdobra no Cronos através de eventos kairósicos. Nós falamos isso no finalzinho do estudo de satanologia. Já o plano de Satanás é o plano de deixa eu ver o que eu posso fazer agora. Ele vai trombando com as circunstâncias e fazendo adequações otimizantes. O plano dele é um plano que depende de uma progressividade, é um plano que depende de circunstancialidade, é uma otimização contínua e progressiva. Ele vai fazendo adequações. Não deu jeito assim, eu vou tentar agora de outro jeito. Por isso que ele nunca vai poder ser o soberano do universo, ele não tem competência. Ele não tem competência. Deus tem e demonstra competência. Nada pega Deus de surpresa. Ele já sabe de tudo, porque ele é presciente, ele sabe de todas as coisas de antemão, então ele já estabeleceu um plano. E no final das coisas, tudo vai fechar. Nós vamos ver isso. No final das coisas, tudo vai ser amarrado. Tudo vai ser amarrado. É a palavra que em Efésios é traduzida por convergir. De fazer convergir em Cristo na plenitude na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. No final, tudo está sendo amarrado de uma tal forma que no final de tudo vai ser dado um nozinho assim, ó. Jesus Cristo, fechou. É isso que quer dizer no grego, lá de Efésios 2:10, se não me engano. Pode ter. Eu queria perguntar aqui para o professor, para o preletor. É o seguinte, é que outro dia eu fui comprar pão na padaria. Não era no açougue, não, né? Não, na padaria. Fui comprar Você sabe que pão é energia, pão é na padaria. Você já viu essa propaganda? Aí eu fui comprar pão na padaria, aí eu tô lá, aí quando eu ia assim pra cima, tinha um monte de imagens de escultura. Quer dizer, aquela padaria, todos os alimentos ali estavam sendo consagrados. Não é só que não, em todos os lugares. Ídolos, né? Você compra uma massa Santa Amália, pronto, já isso, é da então, Santa Amália. Os alimentos geralmente são sempre consagrados a ídolos. 99,99%. E de repente, talvez você vai num restaurante, você vai almoçar ali, quem fez aquela comida talvez foi alguém que... Né, terminou e fez uma reza, né? Então, como é que o cristão hoje em dia, o que ele tem que fazer, né, diante desse quadro aí? Porque ele não pode simplesmente, não há uma comida separada para o cristão hoje em dia, né? Então, como é que ele faz diante desse quadro aí, sendo que as comidas, a maioria, são tudo consagradas? Ainda bem que tem aquele versículo lá em uma das epístolas pastorais, que eu agora não me lembro qual, que fala que tudo que é recebido com ação de graças se torna puro. Então, basta fazer uma simples coisa. Chegou o prato à mesa, Senhor, eu te rendo graça em nome de Jesus por esse alimento. Pronto, ficou puríssimo. Porque o nome de Jesus está acima de todos os nomes. Ele vence e quebra absolutamente qualquer maldição ou consagração. Pôs no prato, te rendo graça em nome de Jesus por esse alimento, acabou. Tem um versículo, agora eu tenho que achá-lo aqui, que fala que tudo que é recebido com ação de graças se torna puro. Acabou. Temos essa providência. Deus não nos deixou a pé. Então, eu tenho, se não me engano, está em uma das epístolas pastorais, que é Tito a Timóteo, eu não me lembro qual. É uma das 3 lá. Então, na realidade, quando a gente lê no verso
Vamos ler do verso 17 a 21 para fechar, né? Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Deus já está preparando. A gente sabe o que vai acontecer para frente, né? O sonho da estátua. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, ou seja, os 3 anos, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, falou, então agora eu vou testá-los, né? E testou, perguntou para cada um deles, Daniel, 2 vezes 2, Daniel, 4, Ananias, 3 vezes 3, 9, foi fazendo os testes com eles, A, B, C, D, E, F, G, e eles foram acertando tudo, nota máxima no Enem, Nabucodonossônico, né? Então, o rei falou com eles, fez uma entrevista. E entre todos, porque não só Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam sendo treinados, mas pessoas jovens trazidos das mais diversas nações. Dezenas, centenas de jovens, não sei. E entre todos, verso 19, não foram achados outros como Daniel, porque teve o plus aqui do verso 17. Todos eles já tinham uma qualificação, do verso 4. Todos, de todas as nações, de serem instruídos, doutos, versados e competentes. Mas para esses aqui, esses 4, Deus ainda deu esse plus. Deus mexeu lá na cabeça deles e fez eles ficar, igual aquele, já viu do desenho animado, aquele cabeçudão assim? É o Megamente. Esse cara aqui, Daniel, era aquele cabeçudão assim. E aí, Nabu, pode perguntar. Manda que eu respondo. Ele era inteligentésimo, né? Não foram achados outros, como Daniel, eram 4 megamentes, né? 3 megamente e 1 megamentão. Como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, aí eles tiveram lugar de privilégio, que é o que Deus queria, né? Passaram a assistir diante do rei. Que quando a gente vê aqui no hebraico, existiam 2 formas de prestação de serviço para esses iniciados, né? Tinham os que assistiam ali, o rei está sentado aqui, o rapaz está aqui do ladinho mesmo, e ficavam disponibilizados serviçais desde os que ficavam ao lado do trono, até ao longo da sala do Palácio Real, até os que ficavam à porta. Tinha aqueles que falavam assim, chama o Zé, ele está lá na porta. Ô Mariel. Já o Daniel, falei, e aí Daniel? O Daniel está ali do ladinho. Ele é os mais imediatos, entendeu? Era essa primazia, esse privilégio que estava sendo dado para eles, né? Por isso passaram a assistir diante do rei, ou seja, em pé diante do rosto, no hebraico, né? Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, verso 20, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, todos. Ou seja, os trainee pondo os velhos de casa no chinelo, né? A gente tem que pensar nas circunstâncias. Isso está gerando ciúme. Isso está gerando... A gente sabe como é que o mundo funciona. Tem aquele monte de mago, de caldeu velho de casa e os trainee pondo eles no chinelo. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Mas Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro, ou seja, ele vai ficar lá por mais 67 anos. Amém? Podemos orar?